João, capítulo 3, de 22 a 30. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar, irmãos. Deus eterno, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de poder te prestar culto, pela liberdade que temos de nos ajuntar aqui neste lugar para celebrar o teu nome, para te oferecer aquilo que não seríamos capazes de dedicar a mais ninguém, nem a qualquer coisa. E queremos te agradecer também pela bênção especialíssima de ter a tua palavra para a nossa instrução. Pedimos a tua ajuda, que o Senhor ilumine nosso entendimento, nos traga clareza a respeito daquilo que acabamos de ler e as lições que vamos compartilhar nesta noite sejam não apenas entendidas por nós, mas sejam guardadas no nosso coração e possam ser colocadas em prática quando as circunstâncias assim o exigirem. Abençoa, Senhor, cada pessoa que chegou até aqui nesta noite e dá-nos do teu favor, da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nestes versículos, o evangelista João registra um fato com exclusividade envolvendo o ministério de João Batista, conforme o verso 24, antes dele ser preso. E o que nos chama a atenção é que o evangelista registra isso estando Jesus já em pleno exercício do seu discipulado itinerante. Todos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles descrevem o ministério do Salvador, mas fora aquelas passagens que falam do nascimento de João Batista e também da sua atividade como batizador, naquele contexto antigo, antes de Jesus começar o seu ministério terreno, todos os evangelistas se concentram no ministério de Cristo, estando o grande profeta já preso, conforme você deve ter lembrança. E duas coisas nos chamam a atenção nessa passagem. Aqui se acham as últimas palavras de João Batista no Evangelho de João. Isso significa, veja no verso, a partir do verso 31,
até o verso 36, que você tem um comentário expandido do evangelista em função do fato que ele acabou de registrar. A partir do verso 31, não temos mais João Batista em cena, mas sim o comentário do próprio João. E sobre essa passagem que nós acabamos de ler, do verso 22 ao verso de número 30, o bispo Riley diz o seguinte, e eu registrei aqui, porque são palavras memoráveis e certamente ele acertou na mosca. Ele diz: não há registradas em qualquer outra parte das Escrituras palavras que deem mais honra a Cristo do que essas que foram proferidas aqui pelo profeta João Batista. Eu espero que você concorde com aquilo que o bispo Riley falou acerca desse comentário que você tem aqui, especialmente o verso 30, que é uma pérola que nós não temos condições de avaliar a sua preciosidade. Mas outra coisa que nos chama atenção nessa passagem é que você tem o único registro nos evangelhos de que Jesus batizava. Percebeu bem aí no verso de número 23? É óbvio que nós devemos interpretar essa observação à luz daquela informação que está entre parênteses no capítulo 4 do próprio Evangelho, quando João diz, se bem que Jesus não batizava ninguém, o seu grupo batizava, ele já estava na companhia de 6 discípulos, ele batizava, o seu grupo fazia isso, não apenas validando o rito que havia sido introduzido na história através do ministério do grande profeta, mas ele fazia isso através dos seus discípulos. Mas nós podemos ver que nessa observação tem um detalhe muito importante, que certamente você será capaz de compreender o porquê de Jesus delegar a tarefa de batizar pessoas para os seus discípulos. Porque você já imaginou? Olha, quem foi que que batizou? A gente fez essa pergunta, né? E aí, quem foi que ele batizou? Eu falei, quem me batizou foi um homem inconverso. E aí nós ficamos perguntando, e o batismo valeu? Valeu. Valeu porque a eficácia do batismo não tem a ver com a condição espiritual do oficiante. Mas, ótimo. Mas você já imaginou algumas pessoas sendo batizadas por Jesus? E outras sendo batizadas por João Batista, apesar de ser um gigante, né? E tantos outros, o camarada vai dizer assim, bem, olha, o meu batismo é mais poderoso, porque ele foi administrado pelo próprio Salvador. E você acha que Jesus Cristo não vislumbrou essa confusão que poderia causar na mente daquelas pessoas que poderiam acreditar um maior valor pelo fato de terem sido batizadas por ele mesmo? Então ele pegou o seguinte, olha, eu vou tirar minhas mãos, não vou batizar ninguém, quem vai batizar são os meus discípulos, para que ninguém pudesse dar um valor errado ao rito em função daquele que foi o oficiante da própria cerimônia. E o Evangelho de João diz isso com notável clareza quando registra que Jesus conhecia muito bem o que era a natureza humana. Irmãos, nós somos especialistas na perversão do sagrado. Concordam? Nós somos especialistas na perversão do sagrado. E muitas vezes não nos damos conta disso. Confundindo aquilo que é verdadeiramente espiritual e aquilo que parece que é, mas não é. É carnal.
Eu quero ver com os irmãos 2 lições hoje à noite desse texto maravilhoso. Veja que nós temos 2 parágrafos aí, do verso 22 até o verso 24. E temos o segundo parágrafo do verso 25 até o verso de número 30. Se você prestar atenção no registro de João, esses 2 parágrafos são diferentes. No primeiro, Jesus Cristo honra o profeta. É o que o evangelista descreve. Mas se você prestar atenção no segundo parágrafo, é o profeta que dignifica o Salvador. A situação se inverte. E olhando para esses 2 parágrafos com essa perspectiva, nós podemos tirar as 2 lições que nos interessa compartilhar nesta noite. A primeira lição é que um ministério cristão só é autenticado quando se pode dizer que Jesus se identifica com ele. O ministério de qualquer espécie que você possa imaginar, não estou falando aqui só de ministério pastoral, nem de missionário, nem de evangelista, nem de presbítero, todo e qualquer serviço dentro da esfera do reino de Deus só pode ser reconhecido como um serviço digno do nome de Cristo, se nós pudermos dizer que Cristo faria aquilo que essa pessoa faz, se colocando no lugar daquele que está prestando o serviço. Na verdade, esse é o teste fundamental para se avaliar a genuinidade de todo e qualquer serviço que nós prestamos dentro do reino de Deus. E quanto a isso, nós podemos dizer que João Batista poderia afirmar com toda a segurança que o Salvador se identificou plenamente com ele. Observe o texto. Em primeiro lugar, nós vemos a geografia que nos interessa nesse momento, quando vamos traçar essa identificação. Cristo foi para o mesmo lugar onde João Batista exercia o seu ministério, pregando o evangelho do reino de Deus naquele lugar inóspito das regiões desérticas da Judeia. Nós não devemos ver isso como algo acidental. Você tem aí no verso de número 22, o próprio Senhor Jesus deliberando ir para o interior da Judeia, afastando-se de Jerusalém. E talvez você pergunte, será que tem alguma lição nisso? Alguma implicação? Tem. Porque lá em Jerusalém, que era a cidade santa, ele havia sido tratado, irmãos, com estranha incredulidade. E não é sem razão que o próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, não vai escolher Jerusalém como quartel-general do seu ministério. Ele não vai escolher nem a Judeia, ou seja, aquela parte sul da terra prometida, onde você tem a capital do estado de Israel, Jerusalém. Mas ele vai estabelecer o seu quartel-general ao norte, justamente em Cafarnaum. Uma localidade pouco recomendável para alguém que desejava alcançar o coração dos pecadores da nação escolhida. Ele havia, portanto, sido tratado em Jerusalém com estranha incredulidade. Então ele segue para as proximidades de Enom. Apesar das incertezas quanto à geografia desse lugar, é uma localidade na província de Samaria. Que coisa interessante, o capítulo 4 vai nos dizer que os samaritanos, eles têm dificuldades com relação às coisas dos judeus. E era uma província anexada à província romana da Judeia. Sabe por quê, irmãos?
tanto João Batista quanto Jesus não estavam interessados em fama de qualquer forma e muito menos fama a qualquer preço. É por isso que ele se distancia de Jerusalém. Mas você vai ver Cristo também fazendo discípulos. Provavelmente os 6 que você tem no capítulo 1. Tal como João Batista, Jesus também começa o seu ministério terreno, treinando pessoas. Olha que coisa interessante. Para que essas pessoas treinadas pudessem replicar os valores eternos do reino de Deus. Os discípulos, naquele contexto, eram submetidos a um programa intenso de instrução oral. Os evangelhos nos dizem que o profeta João Batista era um pregoeiro da justiça. E Jesus vai fazer a mesma coisa. Se você observar em Marcos 1,15, depois que João Batista é preso, Jesus começa a pregar o mesmo esboço que João Batista pregava, sem nenhuma variação, sem nenhuma diferença. E fazer discípulo também significava dar a oportunidade àqueles que estavam sendo doutrinados, ensinados, de vivenciar as realidades espirituais na convivência íntima com o próprio mestre. Um intenso programa de instrução oral e também a oportunidade de convivência íntima para que o próprio discipulando pudesse comprovar na prática que aquilo que o mestre ensinava era verdade na sua própria vida. Irmãos, que contraste com a religião daqueles dias. Jesus Cristo dizia o seguinte: olha, esses judeus não evangelizam ninguém. Sabe o que eles fazem? Eles rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. Irmãos, a gente deveria assimilar isso. Evangelização não é convencer ninguém com a nossa precisão doutrinária. Grave isso, escreva nos seus anais de sabedoria. Não queira fazer ninguém presbiteriano. Seu objetivo deve evangelizar, na evangelização, deve fazer gente crente. Crente, não prosélito. Alguém que se convenceu agora, achou encantado a sua precisão doutrinária. Não era esse o modelo do mestre. E você vai ver que ele bateu pesado nisso. Basta você observar o discurso mais duro de Cristo que você tem no capítulo 23 de Mateus. Lá no verso 15, ele menciona isso. E vocês se esforçam tanto para fazer pessoas abraçarem a confissão de fé de vocês. Isso não é evangelização, isso é proselitismo. Nós não estamos interessados nisso. Que contraste nós temos aqui. E mais ainda, Cristo recebia novos membros na comunidade da aliança, através de um rito que não tinha sido inventado pelo próprio profeta. E esse é um detalhe interessante. Sabe por quê? Você não tem na história do Antigo Testamento um rito de purificação sendo utilizado como uma maneira de ingresso na comunidade da aliança. O que você tem é a circuncisão. E é por isso que o batismo toma o lugar da circuncisão, que passa a ser um emblema, um sinal externo de uma graça interior que simbolizava a purificação espiritual. E esse emblema não era administrado indiscriminadamente, pelo contrário, só eram batizados, segundo a leitura que você faz dos evangelhos, aqueles que demonstravam sinais de arrependimento e confiança nas promessas da redenção, que foram reveladas através dos tempos, tanto pela agência dos patriarcas, na história dos reis e também dos profetas.
Irmãos, que contraste nós observamos aqui. Enquanto João Batista e Jesus estão recebendo pessoas na membresia do reino de Deus através de um rito que havia sido instituído pelo próprio Deus, nós podemos dizer com absoluta certeza que o batismo foi soprado pelo Senhor para tomar o lugar da circuncisão. Os judeus continuavam querendo circuncidar pessoas. Irmão, que contraste. Um lugar diferente, uma forma diferente, um rito diferente. Em todos esses três quesitos, você vai ver Jesus Cristo se coloca no lugar de João Batista. Com isso ele está dizendo, o ministério do profeta é um ministério autêntico, porque em todas as questões o Salvador pode se colocar na própria posição de João Batista. E esse é um teste fundamental para nós avaliarmos qualquer serviço dentro do reino de Deus. A segunda lição, do verso 25 até o verso 30, é o lado B da história. O ministério cristão, qualquer que seja o serviço realizado para dignificar o mestre, só é honroso quando essa dignificação aconteça de forma superlativa. É o que nós temos aqui. Talvez isso possa ser dito de forma diferente. Quanto mais Cristo é glorificado, mais honroso se torna o serviço que nós prestamos a Ele. Eu estava até comentando isso essa semana com uma pessoa. Me disse, olha, tem algumas situações que eu fico meio incomodado. Porque parece que o pregador causa uma verdadeira histeria em relação àquilo que ele tem para dizer. E as pessoas ficam numa verdadeira agonia para ouvir determinados pregadores. Como se o culto fosse ao pregador. É um negócio estranho. Porque o pregador, ele deveria amarrotar os ouvintes. E não incentivar os ouvintes para que ficassem cultuando o pregador. Inflamados numa agonia quase que repreensível para ouvir a pérola que ele vai falar. E muitas vezes o pregador diz, olha, eu já tive esse tipo de experiência absurdamente ridícula. Quando a pessoa diz, olha, mas que coisa maravilhosa o pregador disse. O que foi que ele disse? Ele disse que Deus é amor. Como assim? Deus é amor? Ele disse Deus é amor, como se fosse a coisa mais original que pudesse ser dito na face da terra. Irmãos, aqui nós temos alguma coisa completamente diferente. Radicalmente diferente. Não é fácil. Estava até vindo na vinda lá de casa para cá, comentando isso. Talvez uma das tarefas mais interessantes que nós deveríamos fazer na nossa leitura bíblica seria anotar na história bíblica os inúmeros momentos onde você tem a ênfase do próprio Deus para que o povo possa se voltar ao próprio Senhor a fim de glorificá-lo de forma honrosa, de forma superlativa, de forma concentrada, porque o testemunho das Escrituras é um testemunho vigoroso de que Deus não reparte a sua glória com nada nem com ninguém.
não reparte. Não é um resultado fácil de ser alcançado. Exige de nós um esforço gigantesco. Talvez seja o princípio mais difícil, mais exigente para todos aqueles que se apresentam para prestar o serviço mais simples dentro da seara do Mestre. Sabe por quê? Eu espero que você concorde. Nós somos também especialistas em querer beliscar a glória que é exclusivamente de Deus. E talvez você possa imaginar, mas... e tem muita gente que diz o seguinte, olha, nós não devemos ter banda, nós não devemos cantar em vozes, porque isso pode produzir orgulho no coração das pessoas. Meu irmão, então tira o pregador, porque ele não está imune a isso. Acaba com o pregador e com tantas outras coisas, não é? Corais e duetos, trios, quintetos, todo mundo corre risco. E se você prestar atenção naqueles 5 sola da reforma, o mais difícil é o último. E se você construir uma rosa dos ventos com esses 5 sola, você vai colocar só a Escritura em cima, você vai colocar embaixo só Jesus Cristo, só a fé de um lado, só a graça do outro. E onde é que você vai colocar só a glória de Deus? Tem que colocar no meio. Sabe por que você tem que colocar no meio? Porque esse é o princípio mais exigente. É esse princípio que faz com que todos os outros funcionem. Não adianta você dizer que é escravo das Escrituras, que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, que você não confia nas obras, que você deposita exclusivamente a sua fé na pessoa de Cristo, que você foi salvo pela graça, e você esquece que a sua vida tem que tributar a Deus exclusivamente a glória que é devida ao seu nome. É o mais difícil, irmãos. Dificílimo. O bispo Riley está coberto de razão. Nós não encontramos nas Escrituras ninguém que tenha proferido palavras que dignificassem a pessoa do Salvador como esse distintivo profeta de Deus chamado João Batista. Eu espero convencer você com aquilo que tem aí nesse 2º parágrafo. Como foi que se deu isso? É a pergunta. A resposta está no verso 25. Os discípulos de João começaram a contender com um certo judeu, que não é dito o nome dele, mas com toda certeza era um discípulo de Jesus, alguém que era seguidor de Jesus. E eles começaram a contender sobre a eficácia do batismo. E justamente naquilo que eu já anunciei para os irmãos, a eficácia do batismo em função da dignidade do oficiante. É claro que é possível que os judeus estivessem dizendo, não, meu batismo é mais poderoso. E os discípulos de João puxando a brasa para a sardinha do profeta. É bem possível que isso estivesse nessa contenda que você tem aqui. Orgulho e inveja estavam associados à discussão. Óbvio, é o que nós podemos deduzir. E diante da crise, olha o que diz o texto. Eles foram consultar o profeta. Está aí no verso 26. E sabe qual é o detalhe? Eles foram consultar o profeta da forma mais pecaminosa que você possa imaginar. Irmãos, quando a gente tem gente possuída de orgulho e inveja, e ainda é mais fofoqueiro ainda,
para completar, você só tem resultados complicados. Olha o que aconteceu. Eles não tratam sequer Jesus pelo nome. Veja aí no verso de número 26. Aquele. Que aquele, meu irmão? Fala o nome dele. Aquele. Trata o Salvador pelo nome. E mais ainda, o verso 26 diz assim: olha, é aquele que você está dando bom testemunho dele. Colocam até sob suspeição a validação do ministério de João Batista em relação a Jesus Cristo. Que insinuação terrível. E mais ainda, nós podemos dizer, eles exageram no alarde que fazem ao profeta, dizendo o seguinte: mestre, nós precisamos tomar providências, porque nós vamos ficar sem audiência, porque todo mundo está indo ouvir aquele outro pregador. Todo mundo está se embandeirando para a banda de Jesus. Mas, meu, que tolice. Como se João Batista estivesse preocupado com a audiência. Todos, diz o verso 26, saem ao seu encontro. Irmãos, a resposta de João Batista que você tem do verso 27 até o verso de número 30 não poderia ser melhor. Usando a linguagem do apóstolo Paulo, primeira coisa que João Batista diz, preste atenção, aprenda nisso. Deus tem uma camisa com a numeração correta para todos aqueles que são seus servos. Que coisa boa, né, queridos? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, 29. Não adianta você querer jogar com a 10, se Deus reservou para você a lateral direita, você, como antigamente, hoje em dia, esse negócio de confusão de número de camisa, você vai jogar com a 2. Deus tem para você a 2. Não adianta você querer a 10. Você vai ser cabeça de área. Deus escolheu você para ser cabeça de área. Então Ele vai lhe dar 8. Não tem como. Mas você diz assim, mas eu quero fazer gol. Deus não te chamou para fazer gol. Você vai pegar a camisa número 1. Você vai ser goleiro. Deus tem uma camisa, um lugar, uma função. A gente quase que ouve João Batista dizendo para os seus discípulos: deixem de tolice. Deixem de tolice. Olha o que você tem no verso 27. O homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. É Deus quem escolhe os seus servos. João diz que Deus confere a cada pessoa uma tarefa específica, um lugar apropriado, uma camisa própria, para que você possa participar do time de Deus, que é um exército inumerável, não é composto apenas por 11 homens. É uma multidão inumerável. Portanto, tendo isso em mente, que é Deus quem nos vocaciona para o serviço dentro da seara, preste atenção nisso. João Batista diz para os seus discípulos: não cabem orgulho, nem cabe inveja. Inveja e orgulho são coisas incabíveis nessa esfera da nomeação divina para que os seus servos trabalhem dentro da seara do reino de Deus. Porque preste atenção numa coisa: como é que você vai se orgulhar de alguma coisa que você não trouxe de berço? Que não foi a sua mãe quem lhe passou isso, seu pai, geneticamente. Você foi chamado para fazer parte do reino de Deus porque o vento soprou e o Espírito convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Como é que você vai se orgulhar de alguma coisa que naturalmente você não tem? É impróprio. E mais ainda,
invejar pessoas comuns. A gente só pode, talvez, pudesse estar ouvindo João Batista dizendo: olha, invejar pessoas comuns é ridículo. Quanto mais invejar o mestre. É alguma coisa absurdamente impróprio. Os discípulos de João estavam completamente desafinados. A segunda parte da resposta você tem no verso 28 e 29. João diz: vocês não podem estar se comportando assim e talvez preocupados comigo, porque eu estou plenamente realizado nas funções para as quais Deus me chamou. Eu sou precursor e padrinho. É o que você tem no verso 28 e 29. João usa essas duas figuras para indicar a sua plena consciência a respeito da função que Deus lhe havia, das duas funções que Deus lhe havia reservado. Precursor, veja aí no verso de número 28, o próprio profeta disse: olha, eu repetidamente disse para vocês que eu não era o Cristo, o Messias. Eu não era. João Batista, segundo João 1:23, que é um eco de Isaías 43, sabe o que foi que ele disse para os seus discípulos sobre a sua identidade ministerial? Eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. Eu sou uma espécie de arauto, um arauto que foi nomeado pelo rei. Olha que coisa interessante, como é que um arauto funcionava? Ele saía à frente, com todo aparamentado, dizendo: olha, o rei está chegando, o rei está chegando. E quando o rei chegava, ele saía de cena. Agora vocês já imaginaram o arauto anunciando que o rei está chegando. E o rei chega. E o arauto fica na frente da câmera. Não é um negócio patético. Alguém pode dizer: sai daí, é o rei já chegou, não é? Então João Batista quase que diz para os seus discípulos: eu sou o arauto do rei, o rei já chegou. Vocês não compreenderam isso? Como é que vocês querem que eu fique na frente da câmera? Em outras palavras, isso que João Batista diz para os seus discípulos. E mais, ele diz assim: olha, eu sou amigo do noivo. Que na verdade aqui a palavra, mesmo sentido, é padrinho. E você sabe o que é que um padrinho fazia naquele contexto judaico? Ele cuidava do casamento. Ele arranjava a noiva para o noivo. Ele pagava as contas. Ele arranjava a festa. Alugava o lugar. Pagava a comida. Fazia tudo para que o noivo, ao chegar, pudesse agora desposar da sua amada. O padrinho fazia isso. E as leis judaicas diziam o seguinte: olha, você quer saber qual é o último homem que tem a permissão de desposar a noiva se por algum desastre o noivo morrer no meio daquele casamento? Vocês já sabem a resposta, não é de Enem essa pergunta. Qual é a última pessoa do mundo que poderia desposar a noiva? O padrinho. E a gente quase que ouve João Batista dizendo: e agora vocês querem que eu case com a noiva? A noiva tem dono. A noiva de Jesus Cristo, que é a igreja. E os discípulos de João estavam preocupados do profeta perder a audiência, mas não era dele a audiência, era do Salvador. Mas, irmãos, o detalhe da resposta mais impressionante está no verso 30. Quando João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, João sabe que o propósito último
de qualquer serviço dentro da seara do Mestre deve ser glorificar a Cristo e não o próprio servidor. Que palavras memoráveis nós temos aqui, no verso de número 30. Impossível de esgotar o seu significado. É a última declaração de João no quarto evangelho, mas é a mais bela de todas, mais profunda de todas, mais reveladoras de todas, porque na verdade ela aponta para um dos traços mais distintivos da verdadeira espiritualidade bíblica. Eu vou contar aquela história novamente. Lá do retiro do coqueiro, retiro Madre Giovana, na hora Madre Giovana. Eu quero ver se essa mocidade faz um retiro no coqueiro. Ainda vou arranjar esse lugar para vocês irem lá no coqueiro. E sempre nos retiros tinha festival de corinhos. Lá nós inscrevemos a nossa música. Animados para ganhar o festival. Uma música bonita, uma letra razoavelmente boa. E aí todo mundo apresentou, e havia os jurados, e lá veio o resultado. Nós temos um grande amigo nosso, grande amigo. Eu e o pastor Joel fizemos a música, estávamos confiantes de ganhar alguma coisa. E o nosso grande amigo, a primeira coisa que, ao dar o resultado, ele disse: olha, tem uma música desclassificada. Qual era a música nossa? Nossa música foi desclassificada. Mas sabe por que foi desclassificada? Na nossa letra dizia o seguinte: concede-me a tua glória. Não dá. Aí o nosso grande amigo nos jogou para Isaías 42, 8. Deus não reparte a sua glória com nada, nem com ninguém. Vão revisar a letra e se inscrevam no próximo festival. Não é? Meu irmão, que coisa maravilhosa. Convém que ele cresça e que eu diminua. O comentarista diz: quase tudo da espiritualidade cristã de verdade que você encontra na história apoia-se aqui nesse dito maravilhoso de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser o lema que nós devemos perseguir durante toda a nossa caminhada cristã. Deixa eu fazer algumas aplicações para nós. Em 1896, um escritor evangélico escreveu uma ficção. Não é um relato de uma história real, de um livro que se tornou clássico na história. Em seus passos, o que faria Jesus? Com algumas ressalvas do livro, porque a gente corre o risco de cair para o legalismo, que não tem nada a ver com a verdadeira espiritualidade. A tese do livro é a seguinte: procure avaliar tudo aquilo que você faz durante o dia e durante a sua vida, fazendo a seguinte pergunta: e se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, ele estaria fazendo isso que eu estou fazendo? E se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, ele estaria reagindo a essa situação como eu estou reagindo? Ele estaria falando isso que eu estou falando? É um livro interessante para ser lido, desafiador, para que você possa
fazer essa avaliação, essa aferição da sua conduta, do seu comportamento à luz, perguntando se Jesus Cristo poderia ser colocado no seu lugar. Como Jesus foi colocado aqui no lugar de João Batista, dizendo: aquilo que João Batista está fazendo tem o meu aval, o meu imprimatur. A segunda pergunta, vou pedir para você colocar a mão agora para baixo. Coloque a mão para baixo agora, para você só levantar o dedo, para ninguém ver. Quem aqui tem o pecado do orgulho? Uma pergunta difícil. Mas talvez a outra seja mais difícil ainda. Alguém já disse que você é invejoso? Preste atenção nisso. Orgulho e inveja são duas coisas incabíveis quando nós pensamos no lugar que Deus reservou para nós dentro do reino de Deus. Não se orgulhe da camisa que você veste, porque a camisa que você veste nem você comprou, foi Deus quem lhe deu pela sua graça. Não se orgulhe da camisa que não lhe custou nada, e também não inveje a camisa de ninguém. Fique contente com a sua camisa. É isso que Deus deseja nos comunicar através desse texto. Amém?